bem-vindo ao Entre Peitos, um podcast sobre ter peito, ter coragem, ser pioneiro e falar sobre isso. E este podcast surgiu das diversas reflexões que o câncer de mama trouxe pra minha vida, mas isso aqui é muito mais do que câncer de mama. Isso aqui é pra gente refletir sobre a nossa vida, sobre as adversidades e sobre as partes gostosas e prazerosas dessa vida também. E eu sou a Jéssica Deca e você já sabe. Agora é hora de curtir esse podcast e já compartilhar o seu linkzinho com algum amigo que você acha que vai se interessar pelo tema. Para refletir comigo hoje, eu tenho duas amigas maravilhosas. Então eu tenho a Amanda Paz, da família Paz, onco-influenciadora e empreendedora, e a Maísa Miranda, que é muita coisa, meu amor. Ela é CLT, ela é mãe, ela é desenvolvedora de produto, ela é escritora, ela é tudo que você quiser. Quantas mulheres em uma, né, Mar? Meu Deus do céu. Adorei a introdução. É isso. Eu também me senti poderosa. Mas vocês são mesmo. Obrigada por aceitar Obrigada. o convite, gente. Eu que agradeço o Prazerzão tá convite. Ai, muito bom. E a gente vai falar de temas muito gostosos hoje, né? Porque nós aqui estamos com duas oncológicas, né, que encontraram na oncologia, na diversidade do câncer, ao poder de comunicar sobre a sua vida e ajudar pessoas. E a comunicação foi muito importante pra gente, mas assim, a comunicação também é muito importante pra você, né, Má? Você hoje comunica tanto nos seus produtos como nas suas histórias, formas de empoderamento para mulheres. Então, aqui a comunicação nos une, o empoderamento nos une. Então, essa aqui vai ser, minha filha, chuva de conteúdo pra vocês. Uau! Eu tenho, assim, eu falo muito sobre a importância da gente conseguir se enxergar diante de qualquer momento de crise, Uhum. né? A gente tem que realmente parar um pouquinho pra pensar. Inclusive, quando a gente se conheceu, eu falei, o que mais me chamou a atenção nela como potência é que ela consegue migrar, né, em todos os assuntos de maneira muito leve. Ai, que bom. Né? Obrigada. Então a gente consegue ver a importância do assunto, mas também parar para se analisar, fazer aquela autoanálise, sentar um pouquinho e falar sobre os nossos problemas conosco, né, e com quem precisa ouvir. É verdade. Então quando a gente tem esse tempo para sentar e se amar de fato e não simplesmente ficar, acho que eu te falei aquilo, ficar feliz pelo simples fato de estar vivo, né? A gente tem que olhar as outras coisas também. Sim. E o que eu preciso? O que eu quero? Onde Como eu posso vou viver buscar? essa vida, já que eu Exatamente. estou viva, como eu vou viver Como essa eu vou viver vida? essa vida? Porque o pessoal fala, não, você tem que estar feliz porque você tá vivo. Tá, eu sei. Mas e agora? E depois disso, o que eu vou fazer? Sim. Né? Aquela mulher que tá passando por um tratamento, o que mais ela pode passar também? O que mais ela precisa? E de que forma ela vai buscar tudo isso? Né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito importante, você faz muito bem isso. Ai, Com muito certeza. obrigada. E aqui pelo seu lado, né, amiga, você comunica em família. Você resolveu passar o câncer expondo os lados aí, junto com teu marido, junto com seus filhos, sobre como a família está passando pelo câncer. E aí a gente entra em relacionamento, né? Como foi pra você essa decisão de botar a sua vida com câncer pro público? Então, começou com a minha família primeiro, que assim, Aham. o pessoal ficava meio, ai, como que a gente vai mandar uma mensagem perguntando, tipo, ai, tá tudo bem? Não Não, tá tudo bem, né, queridos? Mas, e aí o pessoal ficava com vergonha de perguntar, eu falei, quer saber, galera, eu vou criar um Instagram, todo dia eu vou contar pra vocês como que eu tô, se eu tô bem, se eu não tô, e aí vocês vão acompanhando e ninguém precisa mandar mensagem, É isso. tá? E aí, tinha dia que eu não tava bem, eu falei, e aí, quem vai postar? Eu falei, eu não posso postar, que eu não tô legal. Aí eu pedia pro meu marido postar. Então, ele começava a gravar pra mim, eu falei, amor, essa família tá crescendo, nossa família Paz tá ficando bem grande. E aí ele começou a vir, ai, posso pedir pra minha prima te seguir, pro meu vizinho, pro meu cachorro? Eu falei, ai, gente, vai, é um blog. E começou nisso, e aí começou a chegar muitas mensagens de mulheres que são abandonadas nesse período de câncer. E aí elas falaram, ai, acho que foi por causa do meu cabelo, ai, acho que foi por causa de tal coisa. E não foi. Foi por causa do caráter do cara que tava do seu lado, ou que não era pra ser essa pessoa. E aí meu marido começou a postar ainda mais. E a gente começou a passar juntos, por isso que também não é fácil pra nós, pacientes, e pra eles também, que estão Não, passando nem um junto com pouco. isso. Não é, então ele fala a parte dele, eu falo a minha, e a gente começou a crescer, e essa família agora tá enorme. Aham. Que era só pra ser a nossa família, agora a nossa família já tá Aham. muito grande. Então a gente enfrenta o câncer em família de uma forma mais leve. Sim. Eu falo que é tipo uma gripe que eu peguei, e aí essa gripe tá demorando um pouquinho pra passar, mas a gente tá passando de forma leve, porque a gente tem 2 crianças. Imagina pra contar pra uma criança que você tá doente. É isso que eu ia te perguntar, elas entendem?
Então, o meu filho, ele entendeu porque a gente fez uma analogia com cabelo. Eu tava muito cabeludo e eu falei, filho, a mamãe vai ter que cortar o cabelo pra ficar melhor, o que você acha? Aí ele falou, falei, não, a mamãe vai cortar o cabelo, vai ficar bem, vai ficar incrível, vai ser muito legal, vamos nessa? E aí eu cortei o cabelo, ele viu, quando eu fui cortar de novo, eu pedi pra ele cortar. Então ele fez parte dessa brincadeira e pra ele, se eu tô sem cabelo, eu tô bem curada. Porque o cabelo que tava, assim, tava doente, o cabelo ali, porque eu não ia falar que o corpo todo tá doente, ele não ia entender. Então, o cabelo, eu tirei o cabelo doente. Qual a idade? Ele tem 3 anos e eu tenho uma bebê de 1 também. Nossa. Então, assim, é bem diferente. Era pra ter 5 filhos. Mas a meta era essa. Então, mas o câncer me interrompeu na metade, tudo bem. 2 tá ótimo, 3 cachorros, a gente tem 5 filhos no total. Não deixa de ser, né? Não deixa de ser. Então a gente passou isso com mais leveza pra eles, porque é mais difícil, a gente quis mostrar isso na internet, porque quando eu fui procurar alguém que tinha uma família pra eu me basear, pra falar, gente, como que é a família passar por isso, eu não encontrei. Não achei uma família inteira ali lutando contra o câncer. Falei, então vamos ser a gente, né? A gente pela gente. Olha que legal, né? Façamos nós, tá certo. Muito legal. Muito bom. E deixa eu te falar uma coisa. Você tem filhos, passar por tudo isso. E a gente tá aqui com a nossa criadora de conteúdo, meu amor, que você sabe que a Má, ela escreve contos eróticos, né? Uau, Má. Ela é babadeira. E como foi pra você? Como foi o primeiro... descobrir o câncer. Como foi a parte de relacionamento com o Lucas? Como foi pra vocês esse primeiro sentimento? Porque eu imagino que você já vem de um momento muito delicado pra um relacionamento que é a maternidade, né? Eu não tenho lugar de fala na maternidade, vocês duas são mães, eu ainda não, um dia meus óvulos estão congeladíssimos para este momento. Até lá vou viajar muito o mundo, por sinal, se alguém quiser me patrocinar aí uma viagemzinha, um negocinho ali, um Orlandinho, sabe, uma Grécia, um negocinho, pode chamar. E... Mas eu não tenho lugar de fala, mas eu imagino que a maternidade, pelo que, né, pelo status quo, pelo que todo mundo fala, é uma questão de que, tipo, olha, tem que... Acabei de parir, estou amamentando. Já é uma situação com o corpo da mulher... Independente de qualquer coisa, ela já gera muitas nuances, assim, do próprio dia a dia, que você fica, né, sem saber muito o que fazer. Principalmente no primeiro. De repente, no segundo, a gente já tá um pouquinho mais... Mas são muito perto os dois, então a gente não aprendeu nem no primeiro, já Nem tava no segundo. Muito perto foi um pouquinho. 3 e 1 é muito pertinho. Eles têm muito 1 ano perto. e meio Quando você tava diferentes. 1 e pouquinho, você já tava fazendo o próximo, né? Isso, Isso. rápida, É bom porque são amiguinhos, né? Eles cresceram juntos, vão ser Delícia. gêmeos de idade diferentes. É, gostoso. Mas eu imagino que pra você, em corpo, deva ser uma sensação de que, tipo, agora eu vou retomar o meu corpo como mulher, onde eu colocar, né? Porque eu entendo que a mama, ela entra pra um lugar de sustento mais do que de prazer, às vezes até. Então, deve ser um relacionamento diferente com o seu corpo ali, a gravidez. E quando eu entendo que você deva, pra recuperar isso, porque sua filha, né? Começando aí, eu entendi veio o câncer e um outro reentendimento de corpo. Como foi pra vocês como casal essa conversa sobre o que ia vir? Começou antes do câncer porque eu já sentia dor na mama. E eu achava que era leite. E aí muita gente fala que câncer não dói. Então pra mim era leite empedrado, eu tinha batido alguma coisa, só que essa dor não passava. Foi quando a gente descobriu o câncer, porque o câncer que eu descobri doía, sim. Então, foi pela dor que eu fui atrás. E aí, quando a gente descobre o câncer, na minha opinião, já deveriam encaminhar a gente para um ginecologista. Não para um oncologista. Porque, assim, tudo muda. Você vai operar, aí ali você perdeu aquela parte feminina, que você sentia um toque, alguma coisa, ali já não toca mais, porque você não tem mais sensibilidade, tem uma dor, você já tem esse período. E depois disso, ainda, você perde o libido. Só que ninguém avisa pra gente que a gente vai perder o libido. Menina. Ninguém vai falar. Aquele dia. Foi. Ninguém vai lá e fala assim, ó, você vai perder a mama, você vai perder o cabelo. É a primeira coisa que você fala, ó, você vai perder o cabelo. Na verdade, a única coisa que você Eles sabe. muito a vaidade da mulher só naquele lugar. Só no cabelo. Né? E esquecem totalmente de todo o resto da mulher. E assim, é muito triste até ver que as pessoas que não estão passando por isso só conseguem te comunicar isso. Exatamente. Então, assim, não fala do ressecamento É. vaginal. Não fala de nada que a gente poderia, assim, se preparar, de repente, já até com produtos, ou com contos, ou sei lá, de que maneira que a gente vai conseguir restabelecer aquela Essa vida conexão, de casal. é. E a sua também. Porque, véi, a masturbação, em que lugar que fica? Sim. Quando que eu vou, sei lá, brincar sozinha? Em que momento que eu vou poder
deixar sentir. os meus medicamentos, sei lá, de lado ali, tomei tudo. Em que momento que eu vou poder deixar aquilo de lado pra me encontrar comigo? Isso. E aí, essa parte que a gente não sabia foi quando a gente foi começar a ter relação. Falava, ué, isso tá doendo demais? Isso não tá normal? Como assim, amor? Isso aqui Não tá legal. não tá legal. E aí, como a gente tem um relacionamento muito aberto, a gente tem essa liberdade de falar um com o Sim. outro sobre isso, a gente começou a falar, isso tá estranho? Vamos levar pra oncologista. Só que a gente falou, ué, pra oncologista? Mas a oncologista não tá cuidando disso. Vamos levar pra ginecologista. Ué, mas a ginecologista não vai entender porque não tem a ver com a oncologia. Será? Então a gente ficou nessa dúvida. Sim. Quem que a gente deve procurar nessa hora? Mas a gente procurou um oncologista e falou, ó, tá tendo alguma coisa estranha, quando a gente vai ter relação, dói. Mas assim, dói muito, como se fosse a primeira vez. E é uma coisa... É normal? Ah, é normal. Vocês vão ter que buscar caminhos aí pra vocês conseguirem se encontrarem. E a gente falou, tá, mas... Que caminhos? Que caminhos? Obrigada. Que caminhos? Taróloga, né? Maravilhosa. Tá na Caminho. próxima esquina. Deixa eu fazer aqui meu mapa astral, sinestria, pra entender Exato. melhor o local. Que caminhos? E a gente começou assim, a gente foi procurar lubrificante, só que Sim. assim, o lubrificante com atrito doía. Sim. E a gente falava, e aí? E também tem lubrificante que não pode utilizar, porque Sim, dependendo dos é. produtos que estão ali inseridos, vão fazer mal pro seu Pro tratamento. meu tratamento. E a gente ficou meio Exatamente. perdido ali, a gente ficou parado, e a gente ficou discutindo como que a gente... Eu acho Ia. que é muito louco, porque a gente espera que os médicos, eles vão olhar pra gente naquele momento e tratar a gente de forma holística, de forma integral. Só que cada um na sua especialidade, também na sua correria de um plano de saúde, de um tratamento no SUS, que tem um monte de gente pra ser atendida de várias situações diferentes e uma falta de grupo, porque, claro, né, a gente não precisa que um médico saiba tratar tudo, mas então a gente precisa que, cara, descobrir uma doença, olha, você vai passar por um nutri, um psicólogo, um Um gineco, olhar integrado, né? pra poder ter um olhar integrado de uma medicina completa. E, cara, eu recebo, por exemplo, quando a gente fez a cirurgia, quando você vai fazer a rádio, quando você entra no processo de químio, eles te mandam várias diquinhas. Mas dicas de tratar dos sintomas. Mas sintoma de náusea, vômito. Só que não é só esses os sintomas. Por que não falam? Por que essa cartilha ela não poderia ser um pouquinho mais completa? Pensando em nós como seres humanos. Olha, você vai ter... perda de cabelo, seu cabelo perde em 15 dias, você pode cortar antes, você pode fazer a touca de crio que pode proteger, não é 100% garantido, mas é 50-50, você pode tentar. Você pode fazer a peruca do seu próprio cabelo, pronto, cobrimos o tema cabelo. Vamos pro próximo tema, sobrancelha, cílios, micropigmentação, você pode não fazer, pode, não pode, quando você pode, fertilidade, o que você pode, deveria vir pelo menos uma cartilha um pouco mais humana, pensando não só no que você tá tratando de doença, mas o que você é e seus desejos e seus sonhos, que isso muitas vezes é colocado lá pra puta que pariu, Você né? acaba virando um CID, né? Tipo, você vira um problema, você vira um diagnóstico, né? E aí eles esquecem daquela mulher, né? Daquela mulher como um todo. Claro que também a gente... Estamos falando de mulher, mas com certeza o homem também deve passar por isso, Sim, né? Deve sim, ter sim. as suas questões e tal. Mas como a gente estava falando muito sobre a parte do nosso reencontro, né? Isso é muito importante a gente poder falar. E foi o que você falou, da gente ter uma equipe integrativa que Sim. consiga discutir com aquela mulher, falar assim, olha, você vai passar por isso, você vai passar por aquilo, você pode tratar isso dessa forma. Se você tiver um companheiro, é bom que ele também participe disso pra ele entender, porque pra ele também é um terreno que ele nunca caminhou. E por sinal, a gente realmente não tá falando só pra mulher. Esse é um episódio de relacionamento e a gente tem relacionamento de todos os tipos. Então, faz o seguinte, já compartilha agora esse vídeo com o seu companheiro, com alguém aí, com o seu crush, dá aquela indireta, aproveita que Entre Peitos é o Tinder da Lugar nova pra todo sociedade. mundo, Então, exatamente. já compartilha com quem, olha, não quero, vamos ter um relacionamento? Vem aqui comigo. Então, isso é uma coisa muito real, cuidar dessa pluralidade, cuidar da gente como um todo. E o Entre Peitos, ele surgiu um pouco desse pensamento, sabe? De eu falar, cara, eu preciso... Porque quando eu descobri o câncer, eu tentei mapear tudo, porque eu sou, produtora de eventos, né, da Smash. E daí, eu pensei, cara, o que vai acontecer comigo? Deixa eu mapear tudo. E isso me salvou em diversas coisas. Porque se eu não tivesse ido atrás, por exemplo, do congelamento de óvulos, eu não teria fertilidade, eu não teria congelado, eu não teria filhos. E eu ia saber disso só depois. Porque minha consulta tava pra depois da quimioterapia. E se eu não tivesse ido atrás das minhas dúvidas, de segundas opiniões, de ir por conta própria, de Marco Gineco, me atende com prioridade. Mas só tem vaga pra semana que vem. Não, pelo amor de Deus, eu descobri um câncer, eu preciso agora, me ajuda, me encaixa, eu vou a hora que for, aquela imploração mesmo, aquela humilhação no meio da doença.
eu muito provavelmente teria me ferrado em alguns setores, como o desse que é permanente, né? Então, como não falar, como não dar prioridade? Mas, quando a gente fala dessas questões todas, por exemplo, como não falam pra gente que da secura? Como não falam da menopausa e do que é uma menopausa? Ninguém... Né? Tipo assim, vai ter menopausa química, mas o que isso significa na minha vida? O que Quais isso são os pode ser? sintomas? Qual que é o sintoma? Como eu posso Prático, né? driblar isso, tá? Eu entendi, mas o que vem depois disso? Mas eu vejo que também falta voz para as influenciadoras. Porque se nós estamos na internet para falar disso, seria algo assim, um canal aberto para todos verem e falar, ó, vamos dar uma olhada para essas meninas que estão falando sobre isso, vamos dar voz para elas, uma Sim. voz maior, porque eu lembro que quando chegou perguntas de seguidoras para mim falando, você tem ressecamento? É assim, é um tabu ainda na internet. Super. Quando você pergunta, você fala, nossa, olha, desculpa por essa pergunta indiscreta. Uma coisa que não E não deveria deveria ser. ser discreta. Exatamente, Aham. todo mundo... Porque né? são as coisas que todo mundo tem. Exatamente. Todo mundo tem, gente. Tipo assim, invariavelmente, pau e buceta, você vai, um dos dois você vai ter. Você vai mexer. Entendeu? Depende Ou você vai mexer. Ou você vai mexer, mas você vai ter uma relação. Todo mundo tem uma relação com esses órgãos. E eles são muito... Ai, não podemos falar, não podemos viver. Mas, uai, gente, a gente vive pelo prazer, a gente vive, né? A gente tem que viver a vida. Se você não tiver com a vida sexual saudável, as outras áreas da sua vida, elas vão começar a craquelar. É verdade. Porque é um A pilar gente também. sabe, é um pilar da Super. sua vida. Então, assim, se você sabe que você não tá gozando faz, sei lá, 3, 4 meses. Uhum. Cara, você vai começar a ficar estressada, você vai começar a ficar desmotivada, você vai começar a achar problema no teu trabalho, nada vai encaixar direito. Então, assim, como que eu vou conseguir organizar tudo isso de uma maneira que não seja tabu? Sim. Né? E foi o que você falou, do ressecamento, por exemplo. A gente fala muito do skincare. Aham. Ah, não, porque tem que dormir, skincare, tirar maquiagem e tal. A gente não fala necessariamente do skincare da vagina, da buceta, tá? Aham. E tem que arrumar lá também. O tratamento, né, que você dá diário, o cuidado que você tem diário com a sua vagina, com a sua Super. vulva, com a sua menina. Com você de dentro. Com o seu corpo. Com o seu corpo. Então, assim, o pessoal fala, não, tem que... Aquele estereótipo de deixar a vagina sempre do mesmo jeito. Não é disso que a gente tá falando, mas o cuidado que você tem com ela. Sim. Porque é necessário. Sim. Entendeu? Ela vai ser uma parte que, se você não cuidar, vai escurecer com mais facilidade, vai nascer mais pelo encravado. E não por conta da estética, mas pelo toque. Sim. Pra Pelo você se prazer. tocar. Aham. Entendeu? Até não por conta dos outros somente, mas pra Sim. você se tocar. Aí a gente criou esse daqui, a gente colocou, foi até, né? Vou abrir aqui pra vocês darem uma olhadinha. Olha só. Então ele é um produto de skincare para ela. Olha. Entendeu? Que tudo. E ele é um esfoliante que você vai passar. Pega ele Olha, aqui, eu ó. quero. Você tem que dar Ele é bem Menino, consistente, ele ó. fica consistente. Dá um tiquinho desse... Ó. Olha. E aí Passa você no- passa em Olha. volta. Você passa em volta dela. Principalmente quem faz depilação a cera, ou quem faz depilação a cera, passar assim antes, Sim. uns 2, 3 dias antes pra fazer e uns 2, 3 dias depois, ó, ela fica muito, muito, muito macia. Produto vegano, viu, meus amores? Crush Uau. free. É muito gostoso. Olha. E assim, você passa... Às vezes eu passo Amei. até na mão pra deixar mais... É isso, cheirosinho. E ele é muito cheiroso. E assim, tem muitas outras coisas também. Lubrificante sem nenhum tipo de parabenos e tal. Então a gente fez uma linha CB2 também. Olha. Que é muito Isso é legal. maravilhoso, porque a gente não conhece produtos, não vê esses produtos e ninguém indica esses produtos. Exato. E a gente fica perdida. Exato, a gente fica perdida e, assim, esses cuidados que a gente tem que ter com a gente, são várias coisas que acontecem no tratamento. A pele fica muito ressecada, a pele fica muito fina. Então, você, por exemplo, tanto que... A pele sofre muito, muito. Eu não sei como foi pra você no tratamento como um todo, mas desde ressecamento até, por exemplo, a sua veia... tanto que eu coloquei o catéter, o Portocart, porque as minhas veias, elas foram sumindo, elas não conseguiam pegar. Então, não daria pra fazer a minha infusão de quimioterapia, que são 6 horas, né, no meu protocolo, pela veia, porque ela tava muito fina. O seu corpo vai mudando de dentro pra fora, de fora pra dentro, então você tem que reconhecer o seu corpo. Então, isso que eu acho que é tão importante, porque esses cuidados, eles vêm de um lugar de conhecimento. Então, a gente entra num lugar de importância de se conhecer,
antes do tratamento, durante o tratamento e depois do tratamento, em todas as fases da sua vida, durante a gravidez, depois da gravidez, Menopausa. né? Na menopausa, porque seu corpo vai mudando e é natural, né? Nós somos seres mutáveis mesmo. Cíclicos, né? Exatamente. E a gente tem que se conhecer pra saber qual que era a diferença de antes, o que você era depois e o que é bom pra você agora. Exato. E para além também de tudo, de todas as mudanças, é o que a gente fala, a gente tem o direito, graças a Deus, né, de conseguir mudar de ideia o tempo inteiro. Então a pessoa que eu era lá quando eu perdi minha virgindade, o que eu gostava lá, hoje já pode não ser mais também. Entendeu? Então é importante, foi o que você falou, hein? É importante a gente conseguir se reconhecer a cada ciclo nosso. Que Né? muda. E sem esquecer de cuidar da gente, porque é o nosso motor, nós somos o nosso motor do resto da vida, de tudo que a gente vai fazer. E assim, Né? a gente perde uma zona erógena muito. A gente perde algumas coisas durante o tratamento. Quando você perde o cabelo, pra mulher, cada uma lida com isso de uma forma. Mas sem dúvida nenhuma, você perde uma ferramenta de sedução. Pra nós, muitas vezes, né? Porque é natural da gente que tem, por exemplo, que teve o cabelo grande a vida inteira, você contar isso como uma ferramenta de sedução, de jogar, Sim. de flertar. Então, até de mostrar o que você quer. Tô trabalhando, tô pensando, tô com o cabelo preso porque eu tô focada. Soltei, já tô numa pegada mais leve. Isso é linguagem Isso. corporal, isso É fala também. E daí você vai para um tratamento que perde uma das suas linguagens corporais. Daí você tem um tratamento que, por exemplo, começa a operar a sua mama, você perde a sensibilidade de uma zona erógena, que é super colocada num alto valor, né? Como se você tivesse, como se o peito, né? Os peitos em si, eles têm uma importância na sociedade, etc. Isso é o mesmo, né? Então, uma das coisas que a gente, por exemplo, eu fiz o tratamento de quimioterapia neoadjuvante antes da cirurgia, por quê? Pra diminuir o meu tumor, pra que eu pudesse poupar o meu mamilo. E eu não consegui, por exemplo. Eu não tenho mamilo. E aí você fala, como que você volta? Você vai fazer uma tatuagem? Você pode até fazer uma tatuagem, mas não vai ter a mesma coisa de você ter um mamilo. Olha, eu não sabia disso. Pois olha. é. Então, assim, existem vários tipos de tratamento para vários tamanhos de tumores e para várias coisas. Então, desde você tentar poupar o seu mamilo para tentar ter um pouco mais de sensibilidade, até você não ter não importa se vai tirar o mamilo, mas eu preciso estar viva, né? Antes, se eu vou perder o mamilo para ganhar uma vida, tá tudo A bem. conta tá legal, faz tá parte, fechando, faz né? parte da situação. Só que não muda o fato que quando você olha no espelho, você já Você não sabe se que você não é enxerga. a mesma. É. E esse foi um dos lutos que eu tive de tipo, quando eu comecei, né, a perceber que não importa o que eu fizesse, eu jamais voltaria a ser quem eu era. De uma forma ou de outra, isso foi o mundo que caiu, foi uma coisa que, tipo, nossa, aquele plano, aquele cabelo, nunca mais ele vai voltar, mas é outro cabelo. A mama vai ter um silicone, vai ser outra mama, com outra textura, com outra sensibilidade. Eu jamais vou ter aquilo que eu era antes. Então, o que me resta? Construir um novo agora. Exatamente. E você também poder entender, não você, mas a sociedade como, né, Um todo. todo, a gente tem muitas outras zonas Isso. erógenas, né? E assim, claro que eu não tô levando pra o mesmo lugar, tá? Mas eu, por exemplo, eu coloquei silicone com 19 anos. Que foi mais ou menos a idade que eu... Na verdade, foi a idade que eu perdi minha virgindade. Eu tenho... Que eu perdi minha virgindade, é ruim até na palavra. Comecei a transar. Então, assim, antes disso, eu nunca tinha me sentido menos mulher por não... Eu era realmente bem retinha. Assim, eu não tinha desenvolvido. Né? Então, só tinha o mamilo, não tinha nada. Mas eu não me sentia mal por isso. Por conta dos outros, né? Aí eu queria colocar. Com 19, fui lá e quis colocar. Só que quando eu coloquei, eu nunca senti a sensibilidade que o pessoal falava. Que, nossa, peito e tal, não sei o que. Eu falava, meu Deus, mas eu não sinto isso. Realmente Estranha. Não, mas é porque qualquer cirurgia de mama, ela faz com que você perca a sensibilidade, porque você faz um corte muito profundo, você tem que fazer. Então, o Você silicone, mexe ali, essa falta de sensibilidade que a gente tem na nossa pele, claro, é um pouco mais agressivo de uma forma ou de outra, ainda mais dependendo da mastectomia que a gente fez, mais ainda. Mas essa perda de sensibilidade, por quem faz silicone estético, também é narrada. Por isso, da importância de você descobrir os outros lugares. Exato. E também, pra quem tá com outra mulher ou com outro cara, também entender que aquela mulher é uma potência total em que todos os lugares ali são muito trabalháveis. Sim. Né? Então, se você conseguir entender que o seu corpo ele é uma coisa gigante, que ele tem, potenciais gigantescos de orgasmo em si, você vai deixar essa
parte um pouquinho mais leve de você conseguir lidar no dia a dia, sabe? Mas a gente só busca isso depois que a gente perde. Exato. Antes não, gente, assim, Uhum. antes é sempre aquela mesma coisa, ali naquela posição, daquele jeitinho, porque a gente já tá acostumada. E depois que a gente perde, Boca, que a gente... boca, peito, bunda e É isso. acabou. Isso, e aí Meteu. Então, acabou. acabou. Então tem isso, aí depois que você perde, você fala, e agora? Vou fazer como? É. E aí faz? você fica mais... E assim, a gente também não fala muito sobre isso, porque na verdade não é um conhecimento disseminado. Uhum. Então, o ser humano, ele vai falar daquilo que ele conhece, ele vai fazer aquilo que ele conhece. A gente é travado aquilo que a gente sabe. A gente só consegue fazer diferente depois que a gente descobre que existem outras possibilidades. Por isso que é importante da gente comunicar essas coisas, porque, eu perdi o mamilo, não é o fim. Não é o fim. Calma aí. Não é o fim do prazer, não é o fim da sua beleza, não é o fim da sua feminilidade. A gente, por exemplo, eu perdi a unha, perdi o cabelo, operei o peito. Quase todos os pontos que quando você gente. bate o olho e pensa numa mulher sexy, eu tava sem. Numa unha bem desenhada, num cabelo bem definido, numa moldura de rosto, num peito, num corpo. Perdi, a gente perde. Então, o que você vai descobrir? Outros lugares. E sabe qual? Quando eu penso em estudo também, eu até faço um pouco da reflexão do conhecimento, por exemplo, da acupuntura. Quantas vezes você vai fazer por exemplo, auricular ou no pé, que você coloca uma agulha pra liberar o seu fígado e você coloca no dedão do pé uma coisa que libera teu fígado, teu rim. Acho que a gente tem que pensar nas terminações nervosas e na sexualidade meio que assim. Meu amor, mexer aqui, pode mexer lá. E vai. E se mexer lá. direito, então... E se mexer direito, isso aqui nem jogar videogame. Tem que aprender a passar de fase, vai com calma, vai treinando, que vai dar certo e você vai chegar num Exato. lugar bom. E a gente precisa saber pedir ajuda. Muito. E isso é o que a gente tem mais dificuldade, porque como já é um tema muito tabu, você vai pedir ajuda pra quem? Será que eu exponho a minha vida? Será que eu tô falando demais em expor a minha vida? Ou será que eu tenho que expor menos? O que é exposição? Eu Mas brinquei. se é uma coisa tão comum, será que eu tô expondo? Ou será que eu só tô tocando uma realidade que o momento que eu falar, minhas amigas vão falar: Meu Deus. meu Deus, era isso, sim, eu também exato. queria falar, vamos... Entendeu? Vamos Porque a gente trinchar. quer se ajudar. Não é necessariamente falar sobre expor uma vida, mas a gente se ajudar de tipo, cara, isso aqui pra mim dá certo. Já tentou isso? E fazer a vida uma da outra, né? Um do outro, melhor. Melhor, eu brinquei com os meus seguidores, que foi isso que elas chegaram, as perguntas pra mim, tipo, você perdeu, você tá ressecada, você perdeu o libido, isso, aquilo. Eu falei, amor, é hora da gente sentar e conversar com elas e gravar um vídeo juntos. Ele falou, sério? Eu falei, sério. Aí eu falei, eu não converso disso com a minha mãe, eu vou conversar isso com milhares de pessoas. E aí? Aí ele falou, vamos junto, a gente tem que falar, Isso é porque muito faz bom. parte do tratamento oncológico. Sim. Quando a gente postou o vídeo falando que a gente perdeu a lubrificação, a gente busca outras coisas, a gente não expôs nossa vida, mas a gente falou do que nós passamos. Muita gente veio falar, nossa, precisava falar desse tema? Nossa, Precisava. talvez não seja legal, vocês são uma família, isso, aquilo. Como a gente... Ai, gente, meus filhos nasceram da luz. Pois é. Nossa, meus filhos Exato. nasceram no dia que a gente tava rezando os dois juntos, unimos nossas É, mãos. e aí Deus E de repente veio duas crianças. Não, Não gente, dá. veio de um prazer, veio de um amor, veio de uma, né? Graças De um a Deus eu tenho tesão conhecimento, pelo meu é. companheiro. Então, assim, que lindo, né? Que bom, é pra isso que eu vivo, né? E Mas foi uma coisa que eu passei também pra desenhar o clímax. Porque, assim, sou uma pessoa de 29 anos, casada, com filho de 4, com uma vida que eu nunca tive problema em falar sobre esse tema. Filha de uma mãe extremamente livre também, que a gente sempre conversou em casa sobre tudo, né? Onde eu tenho um irmão mais velho, então os ensinamentos eram os mesmos, independente do gênero. Então, assim, Caio anda com camisinha na bolsa, Maísa anda com camisinha na bolsa. Entendeu? Então, assim, nunca foi um tabu falar de sexo lá em casa. Casei com um cara do interior. Entendeu? É totalmente diferente a criação, as maneiras de se conversar sobre sexo. E, na pandemia, a gente tava levando tudo pro quarto. Dívida, filho, logística, trabalho. Menos o que a gente precisava levar. E aí, o desenho do clímax veio em cima disso. Que eu falei assim, cara, eu preciso dar um jeito de conversar com ele sobre coisas que não estamos conseguindo alinhar. E eu não sei como.
não sei como eu vou chegar pra ele e falar assim, olha, isso aqui eu acho que eu queria de outra forma. Uhum. Eu queria de outro jeito. Ou eu queria fazer uma outra coisa com você. Uhum. E não sabia como. Então eu comecei a desenhar umas cartinhas, umas coisas. Achei até bem blasé no começo, né? Porque eu procurei na internet algumas coisas pra comprar. Olhei e não gostei, porque era uma coisa... Você coloca assim, sexo, jogo, adultos. Dados. Pois bem. Lamber, Cotovelo. pescocinho, Não sei o quê. exato. Aí você fala assim, faça um strip. Aí você fala assim, cara, eu tô há 6 anos com o cara. Se eu não fiz strip até hoje, eu não vou querer fazer strip Exato. agora, entendeu? Não, É por a causa chance de da um gente se dado. machucar. Não, e assim, tipo... Pois é. Tem que criar um clima, nem tudo é joguei um dado, bora fazer. E assim, você entendeu? fala, tipo, se você não é uma pessoa que exala esse negócio, tipo, vai ser engraçado. A chance da gente dar risada e dormir, ou se Rimos machucar. muito. Ou se machucar também, meter o cotovelo. Fala assim, cara, não dá, não tem como. Aí eu desenhei isso e aí eu comecei a perguntar pra ele algumas coisas e a gente começou a falar mais sobre. Uhum. Só que quando eu trouxe mais pessoas pra falar, o negócio mudou de um jeito, porque ele começou a ver que reclamações minhas... Eram recorrentes. Não eram só suas. Exato. Chocando. Entendeu? Tipo, não é só... A minha mulher é doida, entendeu? De repente eu seja desligado Uhum. e eu precise, né? Então, assim, eu vi que amigos meus começaram a ver pornô de mulheres Aham. pra começarem a entender o que eles estavam fazendo de errado, porque quem conhece melhor a gente do que nós mesmos? Não é mesmo? Exato. Então, assim, isso aconteceu bastante. Tinha menino que falava assim, meu, eu não quero agir que nem hétero top. Mas, entendeu? Então, assim, começou a sair uns ensinamentos dali, Aham. da gente jogando. Dos o game. diálogos, né, que o Dos Clímax diálogos. abre. Exatamente. Eu umas tenho cartinhas meu, aqui. eu tenho meu clímax aqui também. Você vai ter o seu também. É, seu. ó, amor. maravilhoso. E assim, o Clímax, ele é um jogo de 69 cartas. E pra deixar os seus momentos mais divertidos, mais ousados, mais estimulantes. Eu, quando chegou na minha casa o Clímax, eu peguei, eu tava com um casal de amigos, os dois super coxinhas. Ah, Assim, um casal coxinha. Eu sou coxinha também, você tá? é coxa? Eu sou coxa. Ah, o que é coxa, né? Não sei. Mas sou. Acho, É acho bem que... de Osasco isso, né? De Osasco, fala coxa. eu sou bem osasquense. Mas de uma forma ou de outra, eu tenho um relacionamento, né, heteroafetivo. E daí nós não temos relacionamento aberto. E é isso, acho que, né, Aquelas- não tem muita novidade. Então não é uma coisa que eu vire. Eu sou escorpiana, ciumenta, ele é pisciano, ciumento. Eu não tenho nenhuma menor chance dele olhar pro lado e eu falar, tira os olhos, porra. Não é assim. A liberdade é pros outros, não na nossa. Lindo ouvir falar, mas não no meu relacionamento. Sim. Mas eu falei, cara, eu gosto de falar sobre o tema de sexo, porque eu vejo importância. Sim. Tudo que eu acho importante eu vou falar sobre, entendeu? Claro. E tem coisas que afetam a nossa vida e afetam a vida de casais. E eu tava com os amigos, eu falei, cara, vamos fazer o seguinte? Vamos tirar as cartas, então, que a gente acha que não é pra gente. Justo. É exatamente essa a E ideia eu do acho jogo. que essa é a parte mais legal do clímax, cara. Porque você não precisa necessariamente jogar com baralho completo. É. Entendeu? Aham. Você pode muito bem falar, bom, eu não quero Porque- essa opção. É porque a temperatura do jogo, quando eu fui colocando, né, assim, o ano de 2022 eu fui na feira da Inti, na feira da Intime Expo, que é a maior da América Latina de mercado erótico. Fui com o meu jogo antigo, era mais ou menos esse daqui, só a identidade visual que mudava. E fui em todos os lojistas ali, falar, olha, isso aqui é um jogo diferente. Ah, não, a gente já conhece e tal, não sei o que. Eu falei, tá bom. Aí eu cheguei na Inti, eu falei assim, olha, eu tenho um jogo assim, assim, assado, vai ser diferente e tal. Eles adoraram. Falaram assim, a gente não vai mudar nada do conteúdo, a gente só vai mudar a identidade visual Uhum. e vamos colocar uma paradinha para o pessoal ter mais interatividade. Uhum. Aí colocaram esse gelzinho aqui que eu já vou explicar o que é. E aí, a ideia do jogo em si é que você consiga colocar as cartas na mesa e a temperatura vai ser definida por quem tá ali jogando. Então você consegue colocar, por exemplo, seu casal de amigos, 2 solteiros aqui, Uhum. tal. Aí você vai tirar uma carta que você, de repente, seja pra realizar com alguém. Você pode realizar com seu parceiro. Se você tiver um relacionamento aberto, você abre ali com o pessoal. Se você não tiver, você passa a carta pra alguém. Mas o assunto sexo não vai deixar de ser tratado. Exato. E vocês vão conseguir trocar muita experiência. Que nem tem aqui, ó. Com qual frequência você se masturba? Sim. É o tipo de coisa
que a gente não fala. E é o tipo de coisa que também, assim, não é. Você tá no seu relacionamento há X anos, vivendo uma vida. Tem coisa que você pode até ter perguntado já antes. Por exemplo, você pergunta no começo do relacionamento, depois você não vai perguntar de novo com uma certa Não frequência. é frequência. Ah, você tá ali flertando pela primeira vez, você até fala, tipo, você teria um relacionamento aberto? E a pessoa, não, jamais, não, jamais. Mas depois de um tempo vai que Depois muda. você passou 6 anos do seu relacionamento, os dois mudaram, tiveram novas experiências, novos contatos. Será que a resposta é a mesma? Vale dar um overview? Vale, pelo menos Cara, pra porque você a gente muda se o tempo conhecer. todo. Isso, e aí Né? chega coisas novas. Por exemplo, eu tava conversando isso com o Lucas em casa, porque assim, antes a gente só conhecia o vibrador. Agora tem o sugador. Sim. E assim, por exemplo, eu não That's conheço. nice. Eu não conheço sugador. Ah, vai Você conhecer, tem que vou ouvir ter a palavra do... mandar aqui. Vou mandar pra... Você tem que Eu ouvir não a vou palavra mandar. do sugador, minha amiga. Então, eu não conheço sugador, mas eu eu ouço muita recomendo, gente menina. falando, é incrível, é maravilhoso. Só que tá, a gente vai chegar na internet e falar, gente, alguém já usa o sugador? Alguém pode me dar uma dica? O melhor? Como que eu compro? Como que é? Como que... Ninguém vai falar isso pra você, pra te dar uma dica. Aí você tem que conversar com uma amiga. Só que às vezes essa amiga, como que você vai entrar num assunto do sugador? Com um jogo desse, você tá ali conversando e fala, É e aí, isso. menina? E sugador? Você Então, e eu tava... Aí quando você vai ver, todo mundo tem um na bolsa. Eu, por exemplo, tenho 2 ali na minha bolsa. Maravilhosa. Tô sempre Arrasou. andando, sempre tá numa necessaire. É. A gente não sabe, né? A gente não sabe, de repente, não sabe. tropecei e caí no motelzinho. De repente Vai aqui que eu era faço só uma... aqui. Eu só queria comer um almoço executivo. Pois é, não é? Esses dias o meu marido foi buscar lá no trabalho, a gente assiste Jogos Mortais. Vai fazer o quê depois? Os Jogos Mortais super tem tudo a ver. Tem depois. tudo a ver. Uma coisa, Mudar o Dá um clima. jeito, é mudar o clima. Mudar o exatamente. clima. Mas eu acho que exatamente esse é o ponto, porque o tema, às vezes, de sexo, ele é uma troca, e não necessariamente ele precisa ser um tabu. E eu acho que a gente não... Primeiro que eu acho que quando a gente escolhe ser comunicar, ser influenciadora, a gente tem que trazer as pautas mais fáceis e as mais difíceis também pra jogo. Exato. Porque, querendo ou não, a gente se propôs pra isso, então bora. Então, eu tenho, né, tem coisa que às vezes nem é tão fácil de falar, mas a gente tem que falar. E ir rompendo barreiras, porque eu acho que aí é o nosso papel, né, quebrar esses tabus como uma forma ou de outra. E a gente trazendo pros nossos amigos também. E rompendo barreiras é meio que, sabe, dá a mão e pega 2 pessoas. Aquela pessoa vai dar Vambora. 2 pessoas. E você vai mudando o mundo. Corrente do bem, né? De corrente do bem, de É. 1 em 1, de 2 em 2. E eu fui, por exemplo, essas perguntas, por exemplo, ó. Eu tirei coisas que eu tirei no meu jogo, por exemplo, que caso você tenha um relacionamento que nem eu, você vai falar, imagina que eu quero que meu marido faça isso em alguém. Então, tirei. Eu tirei. Com os olhos vendados, você deveria descobrir quem passou a língua no seu pescoço. Imagina, ia dar briga. Tiramos, porque a gente estava numa mesa com 4. Cara, às vezes é um... Se bem que você podia bem tampar o olho dele e tapar aqui só pra ver. É, também tem isso, né, amiga? Mas quem foi? Quem fui? Fui eu. Entendeu? Tudo bem, então, isso. tudo bem, dá uma vidinha ali depois. Pra aproveitar, não é Então mesmo? já tá, eu vou aproveitar o momento. Ó, não vou tampar seu olho, mas vou lamber você. Mas olha que pergunta rica. O que não pode faltar numa boa preliminar? Quando foi a última vez que você conversou com o seu marido? Porque você começa a entrar numa questão Adoro esse assunto. de uma... O que é preliminar boa? Às vezes a preliminar boa na primeira vez, ela vira uma status quo. É sempre a mesma preliminar. É E sempre dá uma a mesma preguiça, coisa. né? Porque- Vamos falar que dá uma Dá preguiça, preguiça, depois? Não, e tem hora também que você nem quer uma preliminar, gente. Eu só queria dar uma... Rapidinha, Vambora! né? Sabe? 10 minutinhos hoje, uma sexta-feira corrida. Pelo amor de Deus, não dá Exato, pra você entende? pensar, tem Pelo coisa amor pra de fazer Deus, eu amanhã. só queria dar um... Bora fazer essa missão rápida. Tem, sabe, filho pra Ainda cuidar. o pessoal subestima, o Filhos, pessoal tudo subestima muito preliminar. o sexo rápido, né? A rapidinha. Aí não, porque aí significa que não tá... Gente, a rapidinha tem muito valor também. Tudo valor. É, tem Só muito que é valor. engraçado vocês falando disso, que tem valor, é assim, se você fala pra sua rede de apoio, você fala assim, ó, eu vou deixar meus filhos que eu vou no médico, todo mundo fala assim, não, vem cá, eu cuido dos seus filhos. Se você Vou pro falar motel. pros seus filhos assim, ó, você pode ficar com meus filhos que a gente vai dar uma passadinha no motel? Que Pelo amor absurdo, absurdo. Na verdade, Então, não por isso, amiga. Deixa lá em casa que eu Obrigada. cubro. É, não, deixa lá também, a gente tem lugar pra deixar, É vem cá. isso. Pode... Avisa, Avisa que a gente ajuda. É. A rede de apoio tá aí pra Tá isso, tudo amiga. certo. A gente tem que se unir. É, não. não só isso, então é engraçado. Eu fico com as crianças ainda mando os produtivos pra vocês. Maravilhosa. Amiga, queremos ter na vida. Essa Maísa. amizade que a gente isso. quer, né? É um conference. Edifica, né? Mas é um assunto, assim, preliminar, é uma coisa que eu acho que ela é vista como muito importante. Acho que até virou, tipo, um assunto de, tipo, preliminar é importante. Sim, super importante, maravilhosa. Mas tem um momento da preliminar, tem o momento da rapidinha, tem o momento que é só preliminar e também você nem, tipo, só queria dar uma brincadinha. E definir o que ela é. Porque, assim, a preliminar em si, ela é um sentido muito, muito dúbio, né? É. Porque o que é preliminar? Verdade, É você mexer em todo o corpo sem mexer no órgão sexual de Uhum. fato? Ou é o que você faz antes de entrar no quarto? Uhum. Porque, assim, dependendo do... Eu já consegui fazer
transar brava. Tipo, discutida, aí eu queria fazer... Tipo, as coisas não mudaram, entendeu? Eu fui lá, transei, seguia brava com meu marido, tá tudo certo, depois a gente vai discutir. Mas eu queria transar naquele momento. Maravilhosa. Isso já aconteceu. No entanto, eu acho que é muito difícil a gente conseguir definir a preliminar, o que ela é, se a gente só falar que é o que acontece dentro do quarto. Porque às vezes é você tratar bem a pessoa o dia inteiro, às vezes é você, né? Tipo, meu amor. tirar os gatos do eu diria quarto. que a maior preliminar é tratar bem o dia inteiro, não entendeu? Às vezes vai lá, tá de Saber bico... se a terapia tá em dia. Tá de bico o dia inteiro. Depois, vamos fazer um amorzinho? Não. Tu tá me tratando que nem eu recebi 10 patadas hoje, agora é minha vez. Nem fuder. E eu brinco que nós eu fodo mulheres... sozinha, mas não fodo com você. Eu brinco que nós, mulheres, somos um fogão a lenha e o homem é um fogão... Micro-ondas. Micro-ondas, Virou o exatamente. botãozinho, ele tá aceso. Agora a gente precisa desse carinho diário até chegar no fogo. E eu acho que às Exato. vezes, acho que assim, existe o sexo. Pelo sexo, e assim, gente, acho que a gente tá falando aqui de um lugar de relacionamento, né? As três têm um relacionamento, mas existem as pessoas solteiras que estão passando por essas situações que ela, mais do que nunca, elas precisam se conhecer. Mostrar nesse momento, por exemplo, um jogo que nem o Clímax, ele pode te proporcionar uma diversão, um conhecimento, um quebra-gelo, né, no momento em que você tá frágil também, que você não sabe muito bem como falar sobre isso. E essas brincadeiras, elas ajudam a abordar temas difíceis, ou abordar temas não tão populares, ou que você normalmente não colocaria numa mesa de bar. De uma forma leve. De uma forma leve. Então, assim, e se você tem interesse no outro, eu ia até falar, se você ama, você quer fazer o outro bem. Mas se você tem interesse no outro também, né? Não é só sobre amor, nem todo sexo é amor. Às vezes o sexo é só prazer e tá tudo ótimo. Mas se você quer fazer o outro gozar, se você quer fazer o bem do outro, você quer saber o que faz bem pra ele. Então esse jogo é legal porque às vezes você vai estabelecendo o contato de entender o outro. Porque você faz sexo em dupla, na maioria das vezes, né? Ou trios, mas você sempre faz assim, sexo normalmente você faz com mais de uma pessoa, pelo menos ali com mais um, então você precisa estar atento, não só você, mas como o outro está respondendo esse sexo todo. Então é legal saber sobre essas coisas, né? Totalmente. E pra gente é muito importante, eu digo, no meu relacionamento, assim, porque quando chegou nessa hora, eu tipo, amor, tô seca, e aí como que eu faço? Eu também tinha que ouvir ele. E pra ele também, como é difícil, porque a gente tinha uma vida ativa mesmo com os filhos, assim, tentando. E aí, daqui a pouco, essa acabou. E pro meu marido, como que é pra ele também? Porque ele não tá acostumado, ele não tá passando pelo câncer, mas ele também é um ser humano que tem desejos, que tem as coisas. Então, de que maneira ele pode te abordar também, né? Pois é. Porque assim, ele tá ali com vontade, mas aí vamos supor que você tá... Ele não sabe em que momento você está. Então, tá tudo bem? Por exemplo, que nem a gente falou aqui, frequência de masturbação. Tá tudo bem, então eu me virar sozinho, você vai se sentir mal, né? Então, esse diálogo tem que ter também essa troca, né? Esses dias eu fui ver nos podcasts, eu tava falando com as meninas exatamente sobre um ponto de que a minha psicóloga, quando eu tava no momento de tipo, cara, eu não me sinto bonita, eu não me sinto sexy, eu não consigo olhar no espelho e me sentir uma pessoa transável. Olha que loucura, eu me olhava no espelho e falava, cara, nem a pau que vão querer transar comigo. O Rafa não vai querer transar comigo. Você é uma gata? Muito obrigada, meu amor. Mas na situação como um todo, você se sente apático, você se sente, né, às vezes doente, quimioterapia, muita química. Cara, olha que loucura. Na quimioterapia, eles falavam que durante a primeira semana eu precisava dar descarga 2 vezes toda vez que eu usasse o banheiro, de tão químico que era meu xixi. Por causa do excesso de tratamento. Então, é um corpo que tá passando por uma situação difícil. Eu falava, cara, será que ele vai olhar pra isso e vai sentir vontade? Porque se eu não tô sentindo, por que ele sentiria? Se eu não tô querendo, por que ele iria querer? Eu levei isso pra minha psicóloga. Minha psicóloga falou pra mim, falou assim, olha, você tá num relacionamento a 2. Você não tem que pensar só em você. Você tem que pensar no seu relacionamento também. Você tem que tentar, você tem que se esforçar. Se você quer que ele se esforce pra cuidar de você, se você quer que ele se esforce pra dar zelo, pra ele dar apoio, pra ele dar carinho, você também tem que se esforçar pra ser a parte dele. Por que você não tenta? Se não for bom, se não for gostoso, você volta e a gente trabalha pra ser gostoso. Mas tenta, porque você não tá nem tentando. Foi incrível. E toda a questão que eu tava com o meu corpo, pra ele não era um impeditivo, né? Não é, ainda mais pro homem, que é muito louco, porque a primeira, por exemplo, eu falei, cara, ele vai me olhar e vai broxar. Que nada a ver, entendeu? Então a gente às vezes bota nossos próprios vilões, a gente bota nossos próprios demônios, assim, em cima do negócio. De falar que eles são, a gente colocou eles numa caixinha também, assim como a gente foi colocada durante milênios numa caixinha, a gente também colocou o cara
em certas caixinhas, por exemplo, naquele é extremamente visual. Aham. Eu tive eu fiz uma tentativa na semana passada com os amigos. Eu li, coloquei uma amiga pra ler o meu conto, né? Pra um amigo meu gay e um amigo meu hétero. E era um conto sobre duas meninas, Aham. né? Então você imagina, o meu amigo gay ouvindo o conto sobre duas meninas e ele ficou parado naquilo. Aham. Ele se enfiou na história de um jeito, né? E o meu amigo hétero também. Aham. E o que ele mais falou foi assim, parar pra ouvir isso não fez com que eu tivesse vontade de bater punheta, fez vontade de eu sair com a minha menina e transar e tentar fazer com ela o que eu tava ouvindo. Aham. Entendeu? Então o homem, ele não necessariamente é somente aquele bicho voraz visual que vai Sim. olhar e vai querer aquela mulher padrão. Não é. Uhum. Ele também tem a sua sensibilidade, ele também consegue se Super. colocar pra outros lugares. Então, se a gente tentar em casa colocar, eu já fiz isso também, colocar uma venda, falar um pouco mais baixo, mexer com alguns produtos perto dele. Então, assim, a gente vai conseguir ativar outros pontos também que eles não sabiam que eles eram capazes de enxergar. E se a gente Entendeu? quer quebrar tabu sobre tantas coisas nossas, porque a gente não dá o direito de quebrar o tabu do outro. Pra Porque eles, muitas exato. vezes a gente fica num lugar muito de tipo, ai, vamos quebrar os nossos tabus, mulheres e tal. Mas eu. Opa, Não engasguei. Eu tenho que quebrar o tabu dos homens também. Trazer São os homens seres, pra são seres conversa. holísticos, são seres que tenham um pensamento ali, não só da cabeça de baixo, mas Sim, né, de outras coisas e de amor também, sabe? De tipo, eu te amo independente, o meu amor por você não tá mediante ao Pautado como no você está aqui. exato. Se eu quero envelhecer com você, eu estou pronto pra viver uma vida de mudanças com você. Você tá, né? A gente não pode diminuir o amor do outro nessa situação. Não. E é muito legal porque a gente, pra fazer as coisas serem boas pra gente, pro outro, a gente tem que ter conhecimento. E essas brincadeiras, então, você prefere dominar ou ser dominado? Você aceitaria fazer uma homenagem? Sim ou não? Você gosta de assistir filme pornográfico? Cara, é um tema que muitas vezes não é nem colocado em pauta. E eu, assim, é claro que existe o pornográfico bombeirão Aham. da pizza, cheguei com o pedido, toma rola na Toma cara! rola, é isso Esse mesmo. é um pedido de... Meu Deus do céu, Que tem gente que gosta, também não julgo, Sem julgamentos, sem julgamento, é. não vim aqui pra isso. Mas existe também a história bem contada, que faz chegar até um ponto. E daí, nisso, você é muito boa, não é mesmo? Você tem o Dizem, cliente. Como é que é o processo criativo de contar, de criar uma história, um conto erótico? Em todo lugar eu tô vivendo diálogo. Em todo lugar, sim. Eu tô, sabe, em qualquer lugar que eu vá, eu busco diálogos, eu vejo as pessoas são muito interessantes pra mim. Então, eu tô sempre criando uma maneira de falar sobre alguém que eu conheci, entendeu? Ou alguma coisa que eu vi na rua e que me setou de alguma forma, tal. Então, eu acho que eu pego essas experiências do que eu vou vendo e, às vezes, eu tô ali parada, sou pisciana, então pisciana com TDA. Então, assim, às vezes eu vou pra um outro lugar, às vezes eu vou pra um outro lugar e fico lá imaginando, eu vejo tudo, eu crio, eu sinto e eu escrevo, entendeu? E eu tenho uma facilidade de descrever pessoas com detalhes ali, né? E criar histórias de maneiras onde as pessoas se envolvam bastante, né? E eu falo, se funcionou pra mim, eu acredito que vai funcionar pras outras pessoas. Nem sempre isso é verdade 100%. Ah, mas eu acho que nunca é unanimidade, né, gente? E como foi pro seu marido saber que você escrevia contos? Porque essa é uma dúvida. O caipira lá que fala assim, de início foi muito engraçado, porque o clímax em si, ele já foi uma quebra de tabu lá em casa. Imagino, né? Primeiro lugar que Porque- deve ter quebrado o tabu deve ter sido na sua casa, né? Assim, eu falei, cara, eu vou criar esse jogo, eu não vou descansar enquanto ele não for licenciado por uma marca e ele não estiver vendendo em sex shop. Eu amo, Entendeu? entendeu? Eu amo esse tipo de mulher, É, gente. foi, Vai cara, Sentida. eu vou falar, eu vou fazer, eu vou fazer acontecer. e vai... E assim, primeiro, eu tenho o papel quando eu desenhei, eu tenho tudo lá em casa, bonitinho. Então eu olhei pras perguntas e eu falei assim, isso aqui tem que vender. Não por mim, não é porque eu queria só mexer no meu casamento, mas porque eu queria que outras pessoas tivessem acesso. Até porque se eu quisesse mexer só no meu casamento, eu pegava aquele papel que E eu fiz brincava e com ficava ele e só em acabou. casa, acabou, Exato. né? Eu queria que as pessoas falassem sobre isso. Aham. Pra mim é interessante que as pessoas falem sobre sexo de uma maneira como estão falando de livros e trabalho, sabe? Em qualquer Super. lugar e tal. Então, quando eu fiz esse jogo, eu falei assim, olha, eu vou atrás disso, eu vou começar a falar em podcast, eu vou começar
a falar de sexo, eu vou começar a falar disso o tempo inteiro. Pra ele, entre nós dois, não foi um problema. Mas assim, poxa, e na cidade que tem 8 mil habitantes ali, sabe? Aham. Como é que a turma Sim. vai pensar, né, de uma E mulher... se a mãe assistir E esse se a mãe podcast? assistir esse negócio e Aham. tal? Então, assim, nesse começo foi um pouquinho arenoso, assim, da gente poder conversar. Eu acho que essa é a maior dificuldade da gente que bota a nossa vida pra jogo. Né, pra você saber Até que ponto a sua exposição vale a pena. ali. Exato. Só que eu sou intensa em tudo que eu me proponho, né? Então, assim, eu não ficaria feliz se eu não fosse fazer esse jogo dessa maneira, me envolver desse jeito e tal. Então, ele me apoiou, me apoia. Hoje ele entende, né? Os lugares que eu tenho que ir, as roupas que eu tenho que usar, né? Pra poder falar e tal. Sim. Hoje ele vai nas palestras, quando eu consigo fazer palestra em feira e tal. Ele assiste, grava, mostra. Mas, de início, foi difícil, acho que pra quem tá próximo da gente, que é, né, mais da família dele e tal. Mas hoje ele leva numa boa, entendeu? E os contos ajudam bastante a gente, assim, também. E aonde a gente pra dar acha uma inovada. Aonde a gente acha seus contos? A gente coloca no mercado erótico, né? E tem uma plataforma agora que chama Privatus, que tem umas... Como que eu posso dizer? Ele não é como o Close Friends, eles fazem vídeos... Só que são os vídeos mais trabalhados, onde eles garantem a segurança da mulher e de todo mundo que tá trabalhando. Então, são vídeos eróticos, que não tem necessariamente o sexo ali em si. Mas são vídeos bem sensuais, bem bacanas. E eles têm ali... A gente vai começar a colocar o podcast... Podcast não, os... Não é podcast que fala? Os contos narrados. Ah, sei. Então, assim, a gente vai começar a fazer Essas os audiodescrições, né? Exato. Ah, é muito legal. Eu confesso que na minha adolescência, quando eu fui descobrir sobre sexo, eu falei, mãe, o que é sexo? Que ela me deu um livro, da Laura Miller, 1001 perguntas sobre sexo. Falou, leia. Falei, bacana, Uau. vou ler e vou tirar minhas dúvidas com quem, né? Então, fui até a escola, e aí, naquela época de adolescente, todo mundo aqui, ó, o que é isso? O que é sexo? A gente se descobrindo, assim, as meninas. E aí, uma das minhas amigas falou, menina, eu leio conto erótico. Então, o que é isso? Na hora do intervalo, cada uma com seu celularzinho pocket, Todas desse entraram no banheiro tamanhozinho. e, meu Deus. E aqui todo mundo lendo os contos, e assim... E é uma situação diferente. Você lê um contão... É muito diferente de você ver um pornô. Muito, porque assim, todo mundo adorava ler. Sim. Só que não é uma coisa que era impressa, era ali online. E aí a gente lia e tal. E aí quando eu comecei a namorar com o Lucas, ele falava assim, que tanto você lê nesse celular? Eu falava, leio as coisas. Minhas coisas. Deixa leio. minhas coisas. Leio as coisas, porque... UOL.com, né? E aqui eu lia e era enorme, assim. Então, pra minha mãe era ótimo, porque eu tava lendo. Tava lendo alguma coisa, sempre Maravilhosa. com a leitura online. E aí foi quando um dia eu falei, Lucas, você já deu conto erótico? Ele, que é isso? Eu falei, amor... Você precisa. É uma coisa assim, que a gente tem que ficar em off, mas leia que é bom. E aí eu pegava, às vezes, o Lucas trabalhando e lendo. Depois do trabalho, ele tava no banheiro e ele tava lendo, assim, coisa que ele não fazia. Sim. Que ele não gosta de ler, ele não é adepto à leitura, mas ele tava lendo. E eu falava, Descobrimos como estimular a leitura do homens. seu bofe. Tá achando que seu bofe não leu o suficiente? Tá sentindo um erro de português? É um vocabulário negocinho um pouco ali. leia. Uma E falta de ajudou. criatividade. Estimule através do conto erótico. Exato. E Mas é receba, não. Porque, na verdade, assim, quando você tá lendo conto erótico, na hora que a gente tá escrevendo, na verdade, a gente tem que pensar que a pessoa não viveu o que eu vivi. E não necessariamente eu vivi o que eu tô escrevendo, tá, gente? Isso é bom deixar claro. Mas, assim, é bom. Que a autora não tem nada a ver ali com o que tá a obra acontecendo. não necessariamente pelo é um amor de Deus. retrato da realidade. Mas você tem que ter noção que como a pessoa não viveu aquilo e não tá dentro da sua cabeça, você tem que ser muito rico em detalhes. Sim, é verdade. E quando você está lendo, a riqueza de detalhes faz com que você esqueça do resto do mundo. E você, às vezes, você passa e fala, meu Deus do céu, será sedutor, será que eu gemi? né? Tipo, será que, pelo amor de Deus? Onde Você você fica começa a ficar excitada vermelha? escrevendo? Já fiquei. Eu Porque parei. é um processo meio, é um processo criativo, de diferente. criação, mas ao mesmo tempo de excitação. Muito. Porque, gente, é normal você, assim, ficar excitada. É bom, Sim. tá? Né? Tá Não é- tudo- tá tudo tudo bem. certo, Você vai ler o negócio, você vai ficar excitada. Não necessariamente. É isso que você falou. Às vezes tá lendo um conto gay, não é porque você ficou excitada com um conto gay que você Que é você gay, é gay, tá tudo bem. gente, Vamos desnormatizar. Às vezes, assim, é a situação, é o Exato. toque, é a imagem, atmosfera que é você a tá atmosfera criando. que você tá É. criando. E é super rico, porque isso, gente, é gabarito. É. Né? Até você, a gente fala assim, às vezes eu não, mas eu não vivi muito, eu não sei o que fazer. Ótimo, vai
ver, vai pesquisar, É. vai ler. Foi que Então, às vezes você exatamente descobre quando na tá lendo. leitura ferramenta de coisa que você não testou, que você E não que sabia você que existia. viveu de certa forma. É. Porque assim, o fato de você ler um livro que tá falando da Toscana te leva pra Toscana. Sim. Entendeu? Então, assim, eu vi eu mandei pra uma pessoa esses tempos, falou assim, olha, eu nunca fiquei com mulher, mas tem uma curiosidade aí por causa do seu conto. Tá vendo? Legal, você não precisa ficar. Se você leu, se você se levou pra aquele lugar, pô, você ficou com a pessoa. Então É tá tudo isso. certo. Então, assim, eu acredito. Você perguntou se eu fico excitada quando eu tô escrevendo. Eu acho que eu fico mais excitada depois que eu leio ele pronto. Aham. Porque quando eu tô escrevendo mesmo, eu começo a ficar meio crítica. Aham. Né? Falo assim, não, acho que a pessoa não vai pensar o que eu pensei aqui. Aham. Então eu volto, aí eu vou lá, apago, escrevo lá e tal. E eu gosto muito de escrever à mão, então eu vou lá, volto, risco, volto e tal. Assim Então, como acho os que maias mais e os por- astecas faziam. Sim, até pra melhorar a letra, porque às vezes você vai querer escrever em um lugar e você fala, caraca, minha letra tá horrível. Aham, Então isso eu é voltei verdade. a escrever à mão por causa dos contos. Aham. Entendeu? Porque antigamente tava só no iPad lá, tava Aham. escrevendo, eu falei, cara, não sei mais escrever, pegar uma caneta. Aham. Minha Então, caligrafia, um beijo e um tchau. Então, mandou. E aí eu voltei a escrever à mão, assim, e eu confesso que é um processo muito gostoso. É, muito a gostoso. criatividade, ela é manual, criativa, é gostoso trabalhar É. alguns outros setores. A gente que também trabalha muito tecnologia, é bom fazer o manual pra sair do automático, né? Assim como a massagem tântrica, por exemplo. Exato. Então, isso que eu ia te falar, eu já... Na pandemia, isso foi uma coisa que eu e o Rafael, a gente pegou um curso online de massagem tântrica pra entender um pouco disso, pra pensar um pouco nessa forma mais holística. E é uma coisa também super legal. São várias coisas que você vai descobrindo, né, no mundo do toque, e assim, que é muito rico, é muito profundo. E é exatamente você estimular as outras áreas pra você chegar no objetivo final, não aproveitando a potência, jornada, né? É. Acho que é um pouco disso. Então, são várias coisas que a gente pode trabalhar. Então, desde os contos eróticos, desde os filmes, até o tantra e o joguinho, são várias coisas. O uso, gente, dos diversos produtos, por exemplo, da Inti, que são estimulantes diferentes, que um que vibra, um que aquece, outro que esfria. Tem de tudo que é tipo, pra tudo que é gosto, que você pode sentir coisas diferentes, estimular regiões diferentes, de formas diferentes. De forma diferente. E que, assim, a criatividade, ela não tem limite, né? Você pode trabalhar o que já existe de forma do que te agrada mais e descobrindo junto. E afinal, gente, uma vida... Se Deus quiser que a gente passe muitos anos, a vida inteira com nossos companheiros, com a nossa família, que gostoso. Ela não precisa ser monótona. Não. E essas coisas forma ajudam a alguma, gente a sair de um lugar da monotonia e ir descobrindo a nossa vida, né? Tem muita gente que, assim, por exemplo, quando a gente começou a jogar, que nunca tinha tido contato com nada de sex shop. Aham. Entendeu? Assim, da nossa idade. Eu falei Confesso. assim, cara, entendeu? Não Eu nunca toquei a campainha e saí correndo, já começa por aí, Ah, né? então. Ela é, E aí? ela é essa pessoa Fred. boa. Essa daí, não Por isso que eu trouxe ela hoje, pra equilibrar um pouco Pra a conversa, entendeu? E Meu Deus aí, do céu, então só que fez pois tudo. é. E aí, quando eu fui numa sex shopping pela primeira vez, eu trabalhava, eu já tinha meu dinheiro, eu era independente. Eu coloquei uma peruca. Olha. Não, sem saber que eu ia ficar careca, né? Eu coloquei uma peruca, eu coloquei um óculos, tava um calor, eu coloquei um lenção aqui, ó, pra entrar no sex shop. E aqui a moça Mentira. falou. Muito, E a moça falando, normal. o que você quer? Eu falei, moça, eu não sei, você me mostra alguma Cheio de piroca coisa. lá, Porque, coisa- porque eu morria de vergonha, era um tabu. E aí, quando eu casei com o Lucas, a família do Lucas sempre foi mais aberta. Eles falam de sexo abertamente, assim, meu sogro e tal. E eu ficava, Olha que gente, loucura. que absurdo. Nossa, que absurdo. E Legal. ficou até que um dia o Lucas falou assim, amor, as coisas que mais vendem são coisas de sex shop. Vamos comprar vibrador pra vender? Eu falei, não, jamais. Isso não. Aí ele foi falar isso com a minha mãe vamos todo mundo numa sex shop. Então foi meu pai, minha Olha mãe, que loucura. meu irmão, Quebrando esse Lucas, tabuzão. todo mundo. E assim, todo mundo mexendo. E eu, gente, pelo amor de Deus, o que vocês estão fazendo? Ah, Parem. Maria. E aí ele, pra gente ver, conhecer um Pega sex a shop. peruca na cara. Fica brincando. E aí foi, assim, se eu falar pra vocês, a primeira vez que eu fui com o motel, com quem que eu fui com o motel? Fui com a minha mãe, com meu pai e com meu irmão. Ah, mentira, aí não, aí é rude, aí não, essa experiência... Por Ah, quê? tadinha. Por que você Vai foi querer fazer lá? conhecer. Porque a gente tava viajando. Queria dormir lá na Viajou lá. estrada, A né? gente tava viajando. E aí não tinha hotel na cidade. E aí parou a no gente motel. entrou. E Tudo assim, bem, quando eu tudo entrei, bem. Eu já ouvi. Acontece. eu fiquei com uma vergonha, assim, porque eu nunca tinha entrado num motel. Eu tava na minha adolescência. Que você fala assim, imagina você falar com as suas amigas. Aí fui num motel com
meu pai, com a minha mãe e com o meu irmão. É, puxadíssimo. E meu irmão mergulhava naquelas piscinas e eu ficava, meu Deus, querido, não faz isso não. Deve estar, ó. Faz isso não. E meu irmão falava, mãe, eu adoro esse hotel que tem uma piscina dentro do quarto. Muito maravilhoso esse quarto. Mal sabe você. A mãe falando, tipo, pelo amor de Deus, ferrou. Então minha mãe falava, não toquem nada, não mexam Não em toca, nada. de repente, uma piroca ali do lado da mesa. Uma camisinha chocada. Então sempre foi um tabu muito grande. Então quando você traz isso, pra mim é uma coisa que fala, que incrível que tem incrível esse mesmo. mundo enorme. Porque eu não conhecia. É muito louco, né? Não, e assim, e de verdade, assim, a gente tem muito produto que a gente até trabalha muito na embalagem pra ele ser discreto. O Clímax, por exemplo, ele não causa nenhum desconforto. Se ele tiver, né, deixa na sala, não tem nenhum problema assim. E aí a gente dispensa muito nessa parte também. Sim. A embalagem, se é uma mesmo. coisa que pareça um gloss, que pareça uma coisa de pele, não sei o quê. Justamente pra que outras pessoas Não tenham... causa desconforto, né? tipo assim, não tenha uma repulsa antes de ver o produto. Fala assim, tem os nomes às vezes até são diferentes, tipo Lady Goza, que a gente tem lá. Ele é uma parada que é maravilhosa, é uma canetinha, né? Que tem... tem uns extratos de mel, umas paradas assim. A ponta da caneta vibra. Olha, E o produto também faz aonde você passar a vibrar. Olha que legal. Então você fica ali passando a ponta da caneta que vibra, onde ele precisa ser passadinho, no sino, né, pessoal? Aham. Aí passa, e assim, é uma sensação Uau. fora do comum. Assim, é fora do comum. Então, quando a gente tava jogando, por exemplo, a gente colocou aqui o Vulves. A gente tem vários sabores do Vulves, mas esse aqui que vem no Clímax, ele é de Tutti Frutti. Você coloca ele aqui, ó. Joga uma ponte, esfrega ele e dá uma sopradinha e depois você lambe. Olha, já deu uma esquentadinha. Uau! Olha a língua! Uhum. Então ele esquenta o local e a língua. Olha que loucura. E uma coisa muito legal que a gente fala bastante, assim, você vai fazer um date. Essa aqui é a dica de ouro, né? Vai ter um date. Tem um datezinho. Você pode pegar, você pode colocar, né, onde você quiser, com amigos e tudo. Deixa secar um pouquinho antes de colocar a calcinha ou antes de colocar o batom. Quando você for beijar a pessoa ou quando você for fazer, né, que já vai estar seco, ele vai reativar. Olha! Aí a pessoa vai falar, meu Deus, essa pessoa mulher aqui quente. treme depois que eu tô beijando. Gente, que... Ele é maravilhoso. 2.0. Exato. Eu nunca peguei uma pessoa assim, que vibra, que me faz vibrar de verdade. Exatamente. Então, todos os produtos da Int, eles conseguem reativar com a saliva. Olha que legal. É um negócio animal. Ai, amei. gente, amei. E deixa eu te falar uma coisa, amiga. Você, com esse projeto todo que você vem criando, você criou uma coisa também muito legal, que eu queria que você falasse um pouquinho mais, que é, gente, esse glamour todo que a gente tá na mão, que são os anéis que simbolizam o case-se com a vida. Conta um pouquinho mais pra gente sobre isso. Isso, o Case-se com a Vida foi também assim, na pandemia a gente já pensava em criar algo, mas aí veio o câncer e tudo, e a gente falou assim, gente, quando a gente descobre o câncer, a gente quer casar com a vida novamente, parece que a nossa vida vai se perder daqui a pouco, a gente falou, não, peraí, não vai não, que ainda eu tenho muita coisa pra viver. E aí eu falei, nossa, eu queria um anel bem glamuroso, assim, amor, que representasse todo momento. A gente saiu de casa, colocou aquele anel, falou, nossa, tô me sentindo bonita. Porque quando a gente se sente bonita, é o que a Jé falou, a gente perde o cabelo, a gente perde a unha, a sensibilidade, mas assim, o dedo, graças a Deus, a gente não perde, né? Então a gente tá com o dedo. E aí a gente falou, a gente casa-se, é um convite pra você se casar com a sua vida novamente. Porque assim como um casamento, tem dias muito bons, tem dias que não são tão bons assim, mas a gente segue e a gente não quer que acabe um casamento. Se a gente casa, a gente quer que esse casamento seja eterno. E é assim esse casamento com a vida também. Então a coleção Case-se com a Vida veio esses anéis pra você colocar, você se sentir importante, você casar com você mesmo, com a sua vida e você usufruir o máximo que dá. Então a gente criou lenço pro pessoal oncológico mesmo, mas não só o lenço pra você pôr na cabeça, o lenço pra você colocar como encharpe, um dia friozinho você só coloca aquele lenço e o anel. Então é uma coleção chamada Case-se com a Vida pra você casar novamente com a sua vida e viver Ela prolongada, maravilhosa. Eu acho que, Glamourosa. no final das contas, o nosso objetivo, ele tá na gente valorizar mesmo. A gente, né, quando passa por essa situação, sem dúvida, a gente sai outra pessoa. A gente sai com uma pegada de tipo, cara, eu preciso tirar o melhor de mim todos os dias, porque você descobre o valor de pensar em que a vida pode sair, você entender que
que tudo que você dava prioridade vai para outro lugar. Então você se coloca, né? É natural que a gente reflita sobre diversos pontos quando a gente passa por uma situação que nem essa. E casar-se com a vida é a gente viver todos os dias bem, viver plena. E quando a gente fala do clímax, ele também vem nesse conceito de você se conhecer, você viver pleno, você trazer a plenitude pro teu relacionamento, pro teu prazer. Então são propósitos muito parecidos, né? E 10% da venda vai para a Fundação Laço Rosa. Isso, a Fundação Laço Rosa, com a gente faz parte, que fazem ações maravilhosas para mulheres que já passaram por câncer, eles têm experiências mágicas, então eles valorizam ainda mais essas mulheres. Sim. E eu falei, eu fui uma, que eles Sim. me afetaram junto com a Gé, eu conheci a Gé graças à Fundação Laço Rosa. E eu falei, por que não proporcionar isso para mais mulheres? Então, toda a venda que a gente tem dos lenços, dos anéis, do chaveiro, vai ser revertido 10% para a Fundação Laço Rosa, para isso também trazer mais experiências para outras mulheres. Então, hoje eu tô deixando para vocês o QR Code aqui, nossa dica do bem é: ajude o projeto da Fundação Laço Rosa, ajude o Case com a Vida. Então, QR Code na tela para você poder comprar o seu anel, o seu kitzinho do Case com a Vida e daí ajudar com 10% dessa venda revertida para a Fundação Laço Rosa, que foi onde a gente se conectou com várias Oncofriends que fizeram, né? A gente vai mudando a nossa vida, A gente vai entender fazer um eventinho com essas que dá, Friends. vamos, elas vão amar. Nossa, acho que é super importante. Importantíssimo. E porque isso é um tema que a gente, entre nós, quando veio assim, por exemplo, ressecamento, A gente vai laser falar. vaginal, foi uma coisa que todo mundo na hora, todas as Oncofriends abrindo o microfone. que a gente precisa, nunca vi falar. Exato. Então, é um tema que precisa falar mesmo. Então, é um serviço de qualidade pública isso aqui. Então, a gente precisa divulgar a palavra do prazer, entendeu? Porque a gente precisa desmistificar isso. E, querendo ou não, a gente fez várias coisas legais com a Fundação Laço Rosa. A gente, inclusive, acendeu o Cristo Redentor de Rosa em outubro. Foi lindo. E eles têm vários trabalhos legais, por exemplo, de fazer mamografia, né? A carreta de Fazer mamografia. a carreta de mamografia, ajudar às vezes, né, durante o processo da oncologia, você tem que ser afastado do seu trabalho, quem CLT, tratamentos, enfim, e consegue trazer uma segunda renda com algumas oficinas. Então, tem vários projetos super legais, pensando realmente na mulher que sofre de câncer de mama se recolocar na sociedade de uma certa forma. Então, é por isso que a gente ajuda e divulga a palavra. E vocês sabem que aqui, de uma forma ou de outra, como vocês já perceberam na Entrepeitos, o Entrepeitos é sobre autoestima, é sobre autoconhecimento. E pra mim tem uma coisa que foi super importante no meu processo de tratamento, que foi a mudança que eu tive da minha relação com a moda. Porque mudou muito o estilo, né? Até eu mudei muito de peso também. Mudei uma mama, mudei a unha, mudei o cabelo, mudei a sobrancelha. Eu tive que repensar no meu guarda-roupa, repensar em como eu me sentia bem naquele guarda-roupa, o que me valorizava, o que não me valorizava. E aprender a desapegar daquela Jéssica de antes e criar uma nova Jéssica. E nesse processo, e pra criar o Entrepeitos, pra trazer essa palavra pra tantas outras mulheres, tantas outras pessoas, e até, por exemplo, a gente teve um episódio, por sinal, incrível, com o Paulinho Pedó, que ele teve transplante de medula, e ele é o diretor da Melissa. E ele falou sobre a autoestima dele. Ele falando sobre, olha, o que eu passei com corticoide, o que eu passei com tratamento, o quanto isso. Então, autoestima, autoconhecimento. A gente tá aqui falando com mulheres, mas isso é super conectável com qualquer ser humano. Nós somos seres, né? Nós não somos um sexo, nós não somos um órgão genital, nós não somos colocados em caixinhas. Nós somos seres plurais que abrem várias caixinhas ao longo da vida e fecham várias caixinhas ao longo da vida. E eu gostaria de agradecer a todos os parceiros que estão aqui, né, ajudando a gente a fazer o Entrepeitos, essa edição maravilhosa, essa temporada tão gostosa, com tanto conteúdo incrível que nem o de hoje. Então, agradecer a Smash, agradecer a Chili Beans, a Workstars, a Melissa, Rei do Mate, por estarem nos apoiando nesses episódios como um todo. E vocês sabem que convidado do Entrepeitos sai daqui mimado, entendeu? Gente, primeiro que não. aqui hoje a gente já A gente tá saiu... muito chique. Hoje a Não, gente saiu entendo. maravilhosa, com clímax aqui. A gente já vai deixar o muito link pra vocês comprarem o clímax também, porque, gente, né? Serviço público isso aqui. Isso eu acho que Todo mundo esse é o tipo merece. de coisa, gente, que quem ama, dá. Quem ama, dá. Quem ama, dá. Quem ama, Entendeu? Maravilhoso. Eu poderia usar essa frase em vários lugares, por sinal. E quem ama dá, porque, tipo, às vezes você tem uma amiga que tá falando que reclamou de uma crise de relacionamento, ai, não sei como abordar. Traz esse tema, dá um presentinho pro casal, já divide a palavra, entendeu? Que vai Acho que é casar. super Igual importante. minhas amigas que vão casar Você agora. dá pra casamento. A gente fez isso, ó. Olha Despedida só. de solteiro, o pessoal levou. Você tá no happy hour,
leva só algumas cartinhas. O pessoal tá no celular, ou então vai pedir a conta. Não, peraí, deixa eu pegar as cartas aqui, vamos jogar mais um Exato. pouquinho. Então, assim, ele funciona churrasco. Eu já joguei só entre amigas, foi maravilhoso. Noite do pijama. Ai, Entendeu? gostoso. Então, funciona muito bem de ficar falando mal, ou então fica falando bem, fica trocando experiências, é muito bom. Experiências é sempre gostoso de trocar, né? Maravilhoso. Maravilhoso. E assim, gente, vocês também vão ser mimadas, né? Então, Ai, gente, ó, vou olha, falar. deixa eu ver se eu acertei. Eu pensei no lookinho de cada uma aqui. Eu Ai, quero ver muita cara. moda Vamos sendo ver jogada. aqui, gente, Chili pelo Beans amor de entrega Deus. tudo! Ah, não. Nossa, super a ver comigo. Gente, eu sou muito mimada. Olha Eu vou ficar um só. nojo, viu? Eu amei. Eu amei, eu amei, eu amei. Gente, eu pensei também... ó, agora... Fica... Olha! Aquela, deixa eu jogar meu cabelo. Aqui, deixa eu ver como é que... Maravilhosas. E assim, Que pra lindo! combinar com esse lookinho, vamos Ai, ver gente, se, amei. gente, né, se eu acertei nos gostos. Vamos ver. Eu pensei em você nas suas feiras. Ai, meu Deus, E obrigada. pensei em você no seu dia babadeiro, nos seus lookinhos que eu já vi você usando. Eu espero que Gente! vocês gostem. Meu Deus. Eu amei! Então, achei que você ia amar. Olha, é super Gente, confortável. que lindo. Esse você vai, né, Menina. botar... Quando você for lá, entendeu? Nas suas feiras Para. bem sexy, botar um Não, desse aqui, um melicinha Arrasou. desse, você vai ser Obrigada. babadeira. Maravilhoso, Melissa, ó. É isso, tudo Obrigada, pra Chili mim. Beans, E obrigada. marca a Melissa, marca a Chili Beans, marca o Marca Entrefeitos, tudo, entendeu? gente. Compartilha com os amigos, manda pros coleguinhas. Ah, nossa. E, gente, Eu tô gostaria de me sentindo agradecer... Ai, eu amei. Gente, obrigada, amor. Ai, E gostaria de agradecer vocês por esse episódio lindo. Nós agradecer agradecemos. vocês por esse conteúdo incrível, por Ai. vocês se dispuserem, né, a falar sobre um assunto tão difícil, tão tabuzinho, tá difícil não, um assunto tão gostoso, É. mas que ele ainda é tão cheio de cercado Pouco de tabus e estigmas, e a gente poder aqui juntas falar do nosso lugar de tipo, não é porque eu tenho um diagnóstico que eu não posso transar. Eu não sou o diagnóstico. Exato, não é porque eu sou casada, porque que eu não posso romper barreiras no empreendedorismo e falar sobre sexo e empreender no sexo. E não é porque a gente tá com algum problema ou porque a gente tem outras coisas que a gente tem que esquecer da nossa vida sexual. Ela merece. Relacionamento, ele é baseado em amor, carinho, compreensão e sexo. Então a gente tem que romper essa barreira. Afinal, gente, bora povoar o mundo, né? Isso! É Trazer gente entendeu? boa, gente pensante, né? Exato, É gente verdade. legal pro mundo e que fale mais sobre isso. Então, se você gostou desse episódio, faz aquilo que você já sabe que tem que fazer. Você curte, comenta, compartilha. E se você chegou até aqui, já deixa pra gente o hashtag Hoje eu vou transar. Obrigada, gente. Obrigada. Até a próxima quinta-feira, às 8h30. Tchau.